Olá, bom dia. Estamos fazendo mais uma transmissão ao vivo nessa sistemática de toda sexta-feira às 11 horas e 45. Estamos aqui na sede da Finalese em São Paulo, sempre com um convidado com interesse para a comunidade legislativa. Hoje nós temos a presença do professor, que é presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, é o Cristi Ganzer Pato. Muito obrigado por estar aqui. Fiz questão de convidar o atual responsável pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, pelo trabalho que a Finalese também tem feito nesses últimos 2 anos de fomentar escolas. Inclusive já fizemos alguns cursos de como abrir escolas do Parlamento, escolas do Legislativo, e estamos sempre conversando com as pessoas que lideram as escolas do Legislativo em vários locais do Brasil, participando de eventos da ABEL, e sabemos o quanto as lideranças dessa área são ativas, interessadas no Legislativo, nos avanços e nas melhoras. Bom, Cristian, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho sobre o teu perfil, a tua história e como você veio a ocupar o posto aí na Câmara de São Paulo. Bom dia a todos. Agradeço enormemente o convite do Sérgio, o convite da Finalese para estar aqui conversando com vocês. Então, falando um pouquinho do meu perfil de formação, eu primeiro me graduei em Ciências Sociais, depois eu fiz um mestrado em Ciência Política. Junto com esse mestrado em Ciência Política, eu cursava uma outra graduação em Economia, também na USP. Acabei não me formando em Economia. Ao final do mestrado, tranquei Economia para fechar o mestrado, e depois fiz um doutorado no Departamento de Filosofia, também na USP. Fui professor durante 5 anos do Departamento de Economia da PUC, fui professor na Federal de Uberlândia e desde 2010 sou professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, uma universidade federal nova que a gente estava ajudando a construir no oeste catarinense, Santa Catarina, terra da minha família. E no final de 2012, com a eleição do prefeito Fernando Haddad, eu recebi um convite para vir a São Paulo para integrar a equipe do gabinete da Secretaria de Planejamento, onde eu fui de início então assessor especial do gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão aqui na Prefeitura de São Paulo. Depois eu fui chefe de gabinete da mesma secretaria, e no começo do ano passado, eu e a então secretária Leda Paulani, que também é professora, também é acadêmica, nós, por motivos pessoais, resolvemos sair da gestão, voltar para a academia. E quando eu estava voltando então para a universidade, formalmente então existe um processo de cessão, o governo federal me empresta para o município. Quando eu estava voltando para a universidade, o presidente Donato, que é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, me convidou para assumir a Escola do Parlamento. Eu soube um pouco que eu estava saindo e sabia do meu perfil acadêmico. Falava, preciso de alguém também para me ajudar a tocar aqui a Escola do Parlamento, e foi aí que eu então passei a integrar essa equipe da Escola do Parlamento na Câmara Municipal de São Paulo no comecinho do ano passado. A Escola do Parlamento de São Paulo, eu venho acompanhando um pouco as atividades e ela, digamos assim, na minha percepção, ela está num estágio de maturação e capacidade de realização de ações um pouco à frente da maior parte das escolas aqui. Ela já tateou, já tentou várias experiências, expandiu, porque nós vemos pelo Brasil que o primeiro ato da criação da escola, quase sempre é voltado para o público interno. Ela, até mesmo nas assembleias legislativas também, quase sempre, eu tenho um volume aqui de servidores, um volume de atividades, tem uma certa rotatividade, e eu preciso ter formas de treinar, de qualificar o pessoal. Isso também tem sido uma grande ocupação da Escola aqui de São Paulo. Essa é uma das ocupações da Escola de São Paulo. Vou contar um pouquinho como é que foi o meu contato com as escolas do Parlamento. Meu primeiro contato com a Escola do Parlamento foi quando eu ainda estava no gabinete da Secretaria de Planejamento, onde nós fizemos algumas ações conjuntas com a Escola do Parlamento aqui na Câmara, de formação de conselheiros do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo. Então,
o primeiro contato que eu tive com uma escola do parlamento foi já a atividade dela de formação de cidadania. Depois é que eu fui conhecendo, né, o perfil das escolas do parlamento, escolas de legislativo e de contas no resto do Brasil, e aí que eu vi que tinha muito forte também essa pegada de formação interna dos quadros, capacitação dos quadros. A escola aqui da Câmara Municipal, a impressão que eu tenho, assim, já no seu nascimento, ela tentou já abrir essa porta de que a formação de quadros, né, a capacitação de quadros, seria só um dos braços, um dos aspectos, e a formação de cidadania seria, de fato, o seu carro-chefe, né? Aí, quando eu assumi no ano passado, que eu olhei assim, o normativo da escola, como acadêmico, como professor de uma universidade federal, eu já de saída vislumbrei que ela responde àquilo que na universidade a gente chama que é o braço da extensão. A legislação federal hoje considera, então, esse famoso tripé, né, do que é a universidade: ensino, pesquisa e extensão. E a extensão seria esse mecanismo pelo qual você tem essas portas abertas à sociedade, né, do conhecimento produzido intramuros, onde você traz, então, a sociedade para dentro da universidade, não como um aluno regularmente matriculado, mas essa porosidade de atuação na sociedade civil. Quando eu olhei que a Escola do Legislativo daqui já tinha de sair no seu normativo essa potência, eu falei, bom, então acho que o que tem que ser explorado, sem prejuízo de manter o processo de capacitação dos servidores, mas o que tem que ser explorado de fato é essa dinâmica de cursos de extensão, se fôssemos usar o jargão da universidade. E agora, eu tenho um exemplo lá da escola de Taubaté, da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Taubaté, que ela fez um acordo com a universidade local de economia, eu não lembro se é economia ou direito, mas enfim, e aí os alunos da faculdade, eles têm 5 ou 6 aulas dentro de um semestre de forma obrigatória, né, sobre orçamento público, dentro da escola do Legislativo, né. Isso me pareceu bem interessante do ponto de vista que a gente fala que as pessoas às vezes têm um déficit de entendimento do público, do que o público não é de ninguém, né? Então essa difusão do conhecimento do que é público me parece bem interessante pelas escolas também. Quando eu comecei a tomar contato mais com as atividades de outras escolas Brasil afora, eu entendi que tem que ser esse o grande foco. Mas, mais especificamente, por que tem que ser esse o grande foco da atuação das escolas? Eu acho que é uma inovação institucional recente, mas é uma inovação institucional que ela pode cumprir um pouco esse aspecto de ser essa consciência crítica do legislativo. A gente sabe, os próprios parlamentares sabem, eles conversam bastante com a gente, eles, na sua atuação parlamentar, eles sabem que hoje eles padecem de credibilidade junto à sociedade. Eles sabem que eles estão num momento crítico, né, da crise do meu próprio papel de representante eleito. As pessoas olham para o parlamentar sempre com desconfiança. Eu sempre brinco nas aulas na universidade, não vai fazer um debate, né, sobre teoria política. Eu falo, alguém aqui, quando nasce o filho, imagina de sair, eu gostaria que a minha filha se tornasse uma grande senadora da República? Então, ninguém mais tem essa visão de que a política é um espaço natural da nossa vida social. Então, os próprios parlamentares sabem dessa dificuldade, por mais que eles trabalhem, têm uma atuação muito forte junto às comunidades, eles sabem que o estereótipo junto à população é: parlamentar não trabalha, parlamentar só responde a interesses escusos. E aí, como é que você muda isso? Como é que você traz, de fato, a sociedade civil para atuar junto à Câmara, junto ao parlamentar, entender como é que é o processo, entender regimento, entender todas as dinâmicas que, como você vê de forma meramente espetacular na televisão, você fica com aquela falsa impressão de que tem aqui alguma artimanha para enganar a mim, mero cidadão. Então, quando eu fui entendendo, né, o papel institucional inovador que pode ter as escolas legislativas, eu comecei a focar, então, muito isso, que a Escola do Parlamento da Câmara, tentei encaminhar para que as atividades fossem muito centradas nessa aproximação do cidadão
com a Câmara e a aproximação do cidadão com a Câmara através dos temas que são tratados majoritariamente pelo legislador. Políticas públicas, né, pensar todos os segmentos de políticas públicas, pensar orçamento, porque o cidadão, quando ele ouve falar, né, de temas orçamentários, ele acha que o orçamento é um grande pacote de balas, onde o gestor fica jogando bala para lá e para cá, dá o seu bel prazer. Ele não entende que existe uma série de regras formais, ele acha que a corrupção está nesse manejo das balas, né? Então você trazer as pessoas para entender de fato como é que ela pode ler o orçamento, como é que ela acessa, os dados são públicos, várias gestões, várias prefeituras têm encampado a pauta de dados abertos, como é que a sociedade pode manipular esses dados. Então esse começou, vendo as outras casas legislativas, eu falei, bom, acho que esse tem que ser o grande filão, né, de atuação das escolas do parlamento, trazer as pessoas para próximo do parlamento, instrumentalizá-las, né, de mostrar as ferramentas que elas têm de acesso aos dados públicos, como é que elas liam os dados públicos, os conceitos públicos, e você vai vendo que isso tem frutos muito instigantes, porque as pessoas de repente se aproximam do próprio vereador. Ela agora entende como é que é a atuação, aí ela vai de forma qualificada, se aproxima do gabinete, faz cobranças, né? E você começa a ter uma dinâmica que é virtuosa de reaproximar o cidadão do parlamentar no sentido inicial do que é a função de representante representado, né? Eu entendo o seu papel, mas você tem que entender então as minhas cobranças, e agora as minhas cobranças são mais qualificadas. Até porque também dentro desse cenário que você colocou hoje, da questão da política, que a gente percebe nesses últimos anos e meses, da demonização assim, da política, do exercício político e tal, que às vezes até pode levar perigosamente ao debate do questionamento da representação e tudo mais. Às vezes também é uma mistificação da Casa Legislativa, né? Pelo lado ruim, de achar que lá só acontecem coisas ruins, né? E a escola, ela, em muitos lugares, tem sido esse canal de relacionamento, porta aberto, sujeito transitado, em que, né, existe uma humanização interna, que não existe nenhum tipo de máfia política reunida ostensivamente, né? A escola, ela pode humanizar esse relacionamento, me parece. Eu acho que esse papel de a escola, até o termo escola, ele desarma o cidadão. E então a escola vira esse braço institucional de portas abertas da sociedade civil, onde a sociedade civil pode então vislumbrar ali outro ângulo da Câmara, que ele começa então a entender que esse senso comum de que ali é só negociata, ali é só interesses públicos, ali é só, digamos, um grande circo, ele vê que não é bem assim. E a própria forma pela qual ele entra, que é para debater ideias, debater conceitos, já o desarma um pouco em cima disso. É claro que não é um processo imediato, né? Se tem um estigma com relação à atuação do parlamento, também não é porque não existe algo concreto que leva as pessoas a entenderem isso. É óbvio que tem... O arranjo institucional levou um pouco esse descrédito. Você acha que a escola pode ser também assim, uma primeira porta para o cidadão, para o jovem, para o profissional liberal, formar liderança, exercer um pouco de ativismo, às vezes sem necessariamente ser de maneira partidária, quer dizer, tem que entrar no partido para poder ter um ativismo partidário, entender a realidade social. A escola ela pode formar essa liderança, essa cidadania? Olha, o que eu conheci de experiências de várias escolas legislativas no Brasil, eu vi alguns casos de vereadores que a sua primeira aproximação com a Casa Legislativa tinha sido através da escola, através de experiências do parlamento jovem, né? Sempre é o primeiro contato para entender, pera lá, então a dinâmica pela qual o representante atua, faz uma proposta de projeto de lei. Então, é claro que eu até brinco assim de que essa parte do parlamento jovem, ela não pode ser a única essência da atuação da escola legislativa, porque ao mesmo tempo que, tudo bem, ela traz o aluno de ensino médio para a Câmara, mas ela funciona apenas como um processo mimético, né? Então, você reproduzir para o aluno do ensino médio o que é a dinâmica parlamentar, as comissões, mas é importante para entender como funciona.
Mas isso sozinho não quebra os preconceitos que existem com relação ao que é o papel do representante. Sim. Então você tem que ter, em paralelo ao Dinâmica de Parlamento Jovem, fazer vários cursos de temáticas mais conceituais do que é a formação de uma política pública de fato, né? Porque acho que, por exemplo, uma das principais calcanhares de Aquiles do legislador municipal, as pessoas pouco entendem, eles falam, vereador só aprova nome de rua, né? Mas eles não entendem o seguinte: existe uma separação no princípio constitucional de que ao executivo é que cabe a prerrogativa de criar normativas, criar leis que envolvam criação de despesas. Sim. Bom, filé mignon de qualquer construção de política pública é criar despesa. Aí, bom, então significa que ao legislativo sobra o que para legislar? Né? Ele não pode criar nenhuma política pública de peso que envolva a criação de despesa. Então, o legislativo ele serve justamente para, no embate com a proposta do executivo, dar uma aprimorada nessa ideia inicial. E as pessoas não entendem que elas, então, para a atuação dentro do legislativo, pode ser muito rica se ela entender que é ali que eu vou, então, conseguir matizar a proposta do executivo. Sim. E você acha que dentro dessa perspectiva do entendimento das políticas públicas, também tem essa questão do entendimento do papel do legislativo, que muitas vezes ficou aí, digamos assim, subqualificado, né, em relação ao executivo? Essas atividades que ainda, algumas até um pouco recreativas, um pouco incipientes, que são a vinda de escolas na Câmara Municipal, ou a ida da Câmara Municipal com algum tipo de material na escola, junto às faculdades também para atrair o jovem. Você acha que isso também pode fomentar um entendimento melhor junto a essas novas gerações do legislativo? O aspecto lúdico, né, de atividades, ele tem um papel importante, porque ele também está dentro desse pacote de desarmar, né, as pessoas na sua aproximação com o legislativo. Mas eu acho que uma coisa que todas as escolas que estão sendo criadas agora, ou as escolas que estão ainda no seu início, tem que ter em mente a escola não pode ficar só nas atividades do papel lúdico. O papel lúdico é um componente, se desarmar inicial, principalmente de adolescentes, mas também não podemos subestimar o próprio adolescente, né? Se você trouxer esse adolescente também para cursos de caráter mais básico na formulação de políticas públicas, você potencializa enormemente o que é essa discussão, né? Certo. Aliás, acho que o mais importante, né, nessa aproximação, que o lúdico cumpre um papel importante, a gente também romper esse senso comum de que o representante deve ser uma mera marionete do representante. Certo. Esse é um debate longo, né, sobre o que é o ser representante. Muitas pessoas acham que o representante, então, é esse mero ventríloco. Sim. Ele não tem autonomia, se a base dele tem que comandá-lo, né, de forma muito rígida. Só um instantinho aqui, o vereador Valdo, lá de Bragança Paulista, está perguntando. Sim, Valdo, as questões você pode apresentar e escrever aí no próprio post que a gente lê por aqui. Também, que Bragança Paulista está querendo fazer uma escola, né, montar uma escola lá. Agora, até aproveitando agora a participação do Valdo, essa nossa entrevista aqui, com certeza vai ser vista por bastante gestores de escolas de legislativo. E uma das questões hoje que eu tenho visto, tem sido uma preocupação deles, né, muitas vezes a escola também ser percebida aí pelo parlamentar, né, como um instrumento de visibilidade, né? E muitas vezes a escola ficar nesse jogo político entre deixa a escola aparecer ou não deixa a escola aparecer, deixa aparecer se eu estiver na mesa diretora, mas não deixa aparecer se eu não estiver na mesa diretora. Você acha que aí os profissionais da escola, os servidores envolvidos, tem que também ter um trabalho de conscientização junto ao agente político? Essa acho que é a parte mais crucial, principalmente das escolas que estão começando agora, né? Nas várias escolas no Brasil que eu tomei contato, também as formações, né, do desenho institucional delas são muito variadas. Há escolas que são dirigidas por parlamentares, há escolas como a escola aqui da Câmara Municipal de São Paulo que são dirigidas por servidores, sejam comissionados, sejam servidores da casa.
As escolas dirigidas por parlamentares, eu acho que elas acabam perdendo um pouco essa potência que eu estava colocando há pouco, de ela aparecer como uma inovação institucional que rompe, né, esse preconceito da sociedade em relação ao legislativo. Se uma escola é dirigida por um parlamentar, é difícil você desarmar a sociedade para ela se aproximar, falar, não, ela é de fato um órgão institucional que não está atrelado a nenhum parlamentar. Veja, não estou julgando o parlamentar que está dirigindo a escola, mas eu estou olhando, né, em termos institucionais, qual é a dificuldade pela qual você consegue dar esse corpo para a escola, que ela tem que ser, então, vista pela sociedade como algo não atrelado a algum partido. Ela é uma cara da instituição. E outro aspecto que você pensou ainda que ela não seja dirigida por um parlamentar, ela é vinculada diretamente à mesa diretora da Casa Legislativa, em que medida ela consegue ou não ter essa autonomia, né, de ser algo de fato um projeto institucional da Casa, independente da mesa diretora. Felizmente, esse problema eu nunca tive aqui na Câmara, porque a mesa diretora sempre entendeu, nesse aspecto que eu coloquei, a escola ela é importante para desarmar esses preconceitos em relação à Casa Legislativa. Se você, servidor, parlamentar, está criando uma escola dentro da sua Câmara Municipal, eu acho que o primeiro ponto a ser trabalhado internamente com todos os parlamentares é isso, todos ganham, né, se a escola for vista não como algo atrelado ao presidente da casa do momento, todos ganham se a escola for vista não como algo atrelado a determinado partido. A dinâmica pela qual então as mesas diretoras, independente de quem estiver naquele momento dirigindo a casa, derem a liberdade para a atuação da escola, isso vai permitir, todas as mesas diretoras vão ganhar, o legislativo vai sair fortalecido. Né? Acho que essa é uma questão importante. Não estou minimizando os problemas, né, da própria dinâmica política de cada município, que a gente sabe que a política, no sentido bom do termo, político maiúsculo, vai estar presente nesse debate de fortalecimento dessa instituição que é a escola do parlamento. Mas acho que se você está criando uma escola agora, o primeiro ponto é você tentar ter um desenho institucional no qual ela tem autonomia financeira é importante também, você ter uma garantia de fundos próprios da casa, ou na negociação com o executivo, ser uma ação orçamentária própria. Isso é importante para todos os parlamentares envolvidos, independente de quem estiver na mesa diretora. Eu me lembro de um ciclo que a escola organizou aqui em São Paulo, que achei bastante interessante, que era sobre edifícios sustentáveis, né? E que sinalizou que a escola também pode ser um laboratório, né? Questões de avanço da cidade, né? Do município, que muitas vezes, digamos assim, são tão interessantes que não podem ficar dependendo de eventual gabinete pautar, né? E que aí o corpo pedagógico, a sociedade civil, através da escola, a entidade de arquitetos, engenheiros e outras entidades podem vir à escola tentar pautar o legislativo para questões que eles vejam como fundamentais para o avanço do município, né? E a escola realizar, como houve na oportunidade, ciclos para estudar e propor criar um ambiente para esse avanço, né? Acho que esse lado de laboratório também é bem interessante. Isso ele se fortalece mais quando você tem essa dinâmica na qual a mesa diretora entende que o papel institucional da própria escola do legislativo é também ser uma abertura para a sociedade civil. Quando eu digo abertura para a sociedade civil, eu falo assim, claro que os gabinetes dos vereadores são a abertura por excelência à sociedade civil. Não cabe à escola subtrair ao parlamentar essa prerrogativa, é ele quem é o representante. Mas, colocando a experiência que eu tive aqui, né, em 2 anos atuando junto à mesa diretora anterior do ano passado e à atual mesa diretora, todos eles entendem que a escola é fundamental, tal como os gabinetes, enquanto essa porta de recepção das demandas da sociedade. Então, vem um sindicato, vem um conselho de classe, vem uma organização da sociedade civil procurar a escola com uma pauta
de política pública, uma pauta republicana, querendo debater questões da cidade, o meu papel fundamental, e a mesa valoriza isso, me dá essa autonomia para, olha, vamos então construir aqui coletivamente um desenho de uma questão da sociedade. E eu, no meu próprio papel institucional, eu aproveito e chamo outros atores também. Sim, sim. Acho que isso também tem que ficar claro para quem está criando uma escola do legislativo hoje na sua cidade. A escola tem que sempre, por natureza, contemplar a pluralidade de atores. Mesmo que você esteja respondendo à demanda de uma organização da sociedade civil, deixar claro para ela, olha, esse é um assunto extremamente interessante para a cidade, mas só o seu ponto de vista não é o que pode ser abraçado pela escola. A gente tem que colocar todos os pontos de vista envolvidos. Porque isso enriquece o debate na própria Câmara, né? A gente fez, no ano passado, dentro da escola do Parlamento da Câmara, na Câmara Municipal de São Paulo, debates, por exemplo, sobre a lei do zoneamento, que estava sendo debatida na casa. Então você traz os vários atores envolvidos, né, do debate normativo extremamente importante para a cidade. Né? E aí não é uma questão de partido, é uma questão de debater as ideias que estão sendo colocadas. Antes de a gente encerrar, eu queria também, acho que atender também uma curiosidade dos gestores de escolas legislativas, é a questão da comunicação, da divulgação, do marketing da escola, né? Que essa comunidade muitas vezes ela fica em dúvida do que é interessante fazer, do que não é interessante fazer. Então, por exemplo, eu vejo boa parte das escolas muitas vezes dependendo do site da Câmara Municipal. Aí tem aquela pergunta, será que eu posso ou devo ter rede social própria? Será que eu posso ter um aplicativo social próprio? Será que eu posso ter um profissional de imprensa que atenda às demandas da escola, ou eu só vou poder usar a comunicação da própria Câmara Municipal, né? Porque às vezes a escola tem a sua velocidade, o legislativo tem a sua, nem sempre são necessariamente sincrônicas, né? Eu tenho comentários a respeito da tua experiência aqui. Esse acho que é um ponto extremamente importante na dinâmica de gestão, né, já que a escola do parlamento visa ser esse braço institucional de conexão com a sociedade civil. Como é que você vai ter a dinâmica de comunicação da sociedade civil? Vai ser autônoma, vai ser atrelada à própria dinâmica de comunicação da casa como um todo? Esse é um equilíbrio difícil, de fato. Eu tive a felicidade que, desde o início do ano passado, o presidente do Nato falou, não, acho que a importância de você fortalecer essa comunicação da escola com a sociedade civil implica que vocês tenham que ter um certo grau de autonomia em relação à própria comunicação da casa. Então, na minha experiência, nós temos o nosso próprio profissional que faz gestão de mídias sociais, nós temos o nosso próprio profissional que faz a gestão de um hot site da escola. Então, a gente, óbvio que sempre em diálogo constante com o setor de comunicação da casa. Né? Nós não somos algo distinto da área de comunicação da casa, tem que manter a harmonia, né, de desenho, de comunicação. Mas a gente tem profissionais específicos que atuam só para a escola do parlamento da Câmara Municipal. Eu sei que também não é tão simples, porque os corpos técnicos são enxutos. Sim. Então, o mais racional é você, então, aproveitar as áreas já constituídas dentro da casa. E, de fato, o corpo da escola do parlamento da Câmara Municipal de São Paulo é extremamente enxuto. A gente fomos muito bem recebidos pela mesa diretora do ano passado, pela atual mesa diretora, né, sempre sob a presidência do vereador Donato. Essa boa recepção se refletiu na boa recepção de todas as áreas da casa. Os servidores da casa entenderam que fortalecer a escola do parlamento é também fortalecer a casa como um todo. Então a gente tem uma relação muito profícua com a TV Câmara. Não faz sentido, né? A própria escola ter profissional de TV. Né? Já é um pouco demais. Um pouco excessivo. Mas você manter essas conexões virtuosas com a área de produção gráfica, a área de produção de imagens. Uma dinâmica, né? Uma rapidez a atender, enfim. Só para a gente encerrar, o vereador Valdo pergunta ali, o vereador Valdo de Bragança Paulista, se um dos mecanismos de participação democrática e controle social são os conselhos municipais, se eles poderiam ser contemplados de alguma forma numa escola do legislativo. Voltando àquela minha pauta inicial, de que eu acho que a
a grande avenida, né, de revolução institucional para o legislativo é justamente aproveitar as escolas para essa discussão de formação cidadã. E quando você tem outras instituições, né, outros arranjos institucionais na cidade que aglomeram também a militância, e os conselhos participativos, sem dúvida, são uma desses arranjos institucionais, então você juntar a escola com o processo de formação dos conselhos participativos, aí é fundamental, é genial. E é o que a gente está fazendo. A gente, como eu disse, meu primeiro contato foi inclusive do outro lado, quando eu estava no executivo, de formar os cidadãos do conselho participativo através da escola do parlamento. E agora estando no legislativo, a gente está de novo nessa mesma empreitada. Formação de cidadãos e conselheiros, não só do Conselho Participativo de Subprefeitura, como tem em São Paulo, mas também Conselho Tutelar, uma negociação também. Tá bom, eu te agradeço, Luiz, muito obrigado aí por ter vindo. A escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal sempre é a fonte de assunto e eventos que a gente faz, a gente sempre cita. Inclusive agora no dia 11 de maio, nós vamos ter um curso de comunicação para câmaras municipais, que está sendo bem procurado. Vamos ter a participação do Antônio Assis, que é o diretor de comunicação da Câmara de São Paulo. Vamos ter também participação de profissionais, que a gente gosta também de fazer um mix, né? Que o conhecimento não está só dentro, também está fora, na sociedade civil. Vamos ter uns 2 profissionais também de excelência do mercado de propaganda, de comunicação. Enfim, tem uma perguntinha aqui do Diego, mas acredito que não é aqui. Diego, a tua pergunta aqui eu acho que não tem a ver com a escola legislativa, a gente responde a parte aí depois em post privado, tá bom? Mas enfim, muito obrigado, disseminem esse vídeo aí entre a comunidade legislativa, seus pares aí, agradeço por hoje. Tudo de bom, até sexta que vem.